tudo bem? Hoje a gente está aqui para falar de crise. Isso mesmo, crise. É a crise do Segundo Reinado. A Ana falou para vocês sobre o Segundo Reinado em si, e eu vim falar um pouquinho sobre a crise do mesmo, né? O processo todo que levou ao 15 de novembro de 1889, ou seja, ao golpe republicano. Do golpe da maioridade até o golpe republicano, muita coisa aconteceu. O Segundo Reinado brasileiro, né, ele dura 49 anos. E a crise em si, ela começa a partir, né, ali mais ou menos no meio da década de 60, da Guerra do Paraguai, ou Guerra da Tríplice Aliança. E essa crise, ela é muito política, de muito questionar o papel do Estado, o papel do imperador e o papel de diferentes atores políticos que começam a surgir a partir do cenário da guerra. A gente tem uma aula só para falar de crise, porque são muitos fatores, né, da crise do Segundo Reinado, e esses fatores eles estão presentes ao longo desses últimos 24, 25 anos de império. O começo do Segundo Reinado ele é de fato muito bom, principalmente do sentido econômico, no sentido político. Dom Pedro II era um cara muito mais intelectual, muito mais culto, conseguia lidar melhor com as divergências políticas dentro do país, conseguia conciliar mais, por ser um cara muito mais político, do que Dom Pedro I. Isso faz com que o Brasil ascenda economicamente. O Império Brasileiro consegue ascender e consegue se manter, né? Ele para de pisar em ovos. Só que, a partir ali da década de 60, muita coisa começa a mudar. Isso muda a partir da Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, como já disse bem o Ricardo Salles, grande historiador, meu professor na faculdade, ao mesmo tempo que ela é o momento de apogeu do Império Brasileiro, ela é o início do declínio. Por quê? Porque a partir da guerra, como eu falei, diversos atores começam a questionar o seu papel dentro da sociedade, o papel do império na sociedade e o papel do imperador. E bom, vamos falar da Guerra do Paraguai, vamos parar, né? Eu já estava lá na frente, vamos voltar um pouquinho para falar um pouco da Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, ela se inicia no Uruguai. Você pode perguntar, como assim? O Uruguai, cara, era um país que eu já falei para vocês, né, da questão da cisplatina. Na década de 60, o Uruguai estava vivendo uma crise política, estava rolando uma guerra civil ali. E aí era para ter uma eleição, em 64, a eleição não ocorreu, mas o presidente estava lá, acabou o mandato dele. Como não teve como ocorrer a eleição, eu vou pedir desculpa para vocês porque eu não vou lembrar os nomes de todo mundo aqui agora, o presidente do Senado, ele assume o governo. Só que o governo anterior era de um grupo político chamado Blancos, e o senador que vira presidente, o presidente do Senado que vira o presidente do país a partir da saída do poder do presidente, ele também era desse grupo, os Blancos. Só que tinha muitos brasileiros vivendo lá no Uruguai, por conta de toda aquela questão do próprio conflito de quem pertenceu à Cisplatina, por um tempo pertenceu lá à Argentina, por outro tempo a Argentina não, a Espanha, depois passou a pertencer a Portugal e depois ao Brasil, e aí teve a guerra, a independência, o Uruguai. E assim, se hoje em dia, né, naquela região ali, Rio Grande do Sul, Uruguai, as fronteiras são algo meio que você consegue pouco distinguir, naquela época menos. Então você tinha muitos latifundiários brasileiros vivendo no Uruguai. Eles tinham propriedades no Uruguai. Só que, cara, lembra do seguinte, o Uruguai era uma república e lá acabou a escravidão. Falei para vocês que nas repúblicas da América Latina acabou a escravidão. Sendo assim, cara, o proprietário de terras brasileiro, né, o latifundiário brasileiro, ele não podia usufruir da escravidão ali. E na década de 60 isso passou a ser um problema, porque eles queriam obrigar os proprietários brasileiros a mandar seus escravos embora. E aí os proprietários brasileiros começam a reclamar com Dom Pedro, tipo assim, ó, os caras estão atrapalhando aqui o nosso interesse, a gente não está conseguindo se desenvolver economicamente, porque eles não deixam, às vezes que eles estão fazendo, não deixam a gente se desenvolver, etc. E aí Dom Pedro decide intervir ali nessa questão. Junto com Dom Pedro, intervém Bartolomeu Mitre, que era o presidente argentino. Por quê? A Argentina tinha acabado de fazer a sua centralização com base em Buenos Aires, né? Tinham diversos interesses em jogo e o Bartolomeu Mitre consegue fazer a centralização do poder em Buenos Aires, né?
passou a ser a união em torno de Buenos Aires, e aí se forma de fato a Argentina. Já falo para vocês que antes eram províncias unidas. E os grupos contrários, né, os grupos que eram os confederados, que eram contrários a essa unificação, a essa centralização em Buenos Aires, eles procuraram refúgio no Uruguai. E os blancos, né, esse grupo político, os blancos, eles eram mais, assim, eles eram permissivos, né, em deixar esses confederados argentinos ficarem no território uruguaio, algo que desagradava Bartolomeu Mitre. Sendo assim, Bartolomeu Mitre e Dom Pedro II, né, Brasil e Argentina, eles intervêm em conjunto na política uruguaia e colocam no poder o Venâncio Flores, que era quem? Que era um colorado. Colorado era o outro grupo político que fazia oposição aos blancos. E aí você pode dizer, tá, e cadê o Paraguai nessa questão? Cara, o Paraguai na época era a principal potência, entre muitas aspas, potência industrial da América. Só que, lembra, o Paraguai não tem acesso ao mar. Como é que o Paraguai chegava no mar? Através do Rio da Prata. O escoamento da produção paraguaia era através do porto de Montevidéu. E a bacia, né, do Rio da Prata era por onde os paraguaios conseguiam escoar a sua produção. Né? Você vem ali pelo Rio Paraná, se você olhar, dá até para ver no Google. O Rio Paraná é um rio enorme, onde passam navios, aqueles navios de contêiner enormes. Eles saíam lá do Panamá, saíam de Assunção, vinham pelo Rio Paraná, eu acho que eu falei Paraná. Eles vinham pelo Rio Paraná, que deságua ali na Bacia do Prata, eles iam até Montevidéu e faziam o comércio das mercadorias através do porto de Montevidéu. Só que o Paraguai, né, na figura do presidente Solano Lopes, eles eram aliados dos blancos, exatamente a galera que o Brasil e a Argentina tiraram. E quando eles percebem esse movimento, que o Brasil e a Argentina interferiram na política interna do Uruguai, tiraram os blancos do poder, ele fala o seguinte, cara, isso está errado e principalmente isso prejudica o nosso desenvolvimento. E o próprio Solano Lopes tinha assim, um interesse um pouco expansionista do Paraguai, ali na região do Prata, porque ele estava... o Paraguai crescia constantemente, era um país com certa estabilidade. Então assim, o Paraguai faz o seguinte, vocês botaram quem vocês queriam aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou invadir aqui Corumbá, que era a capital do Mato Grosso, eu vou invadir Corrientes, que é uma cidade ali na Argentina, ali na região do Rio, perto do Paraguai. Antes disso, ele derruba um navio brasileiro, o Marquês de Olinda. E esse fato inicia o conflito. O conflito em si, no começo, ele é muito desbalanceado e em favor do Paraguai. Por causa de quê? O Paraguai tinha só 400 mil habitantes. Só que 70 mil pessoas compunham o exército paraguaio. Sendo assim, cara, você tem uma força de quase 20% da sua população dentro do seu exército. Enquanto isso, você tinha, né, uma Argentina cansada de lutas internas e o país beligerante, né, mais forte, que seria o Brasil, tinha duas forças militares convivendo em seu território, o Exército e a Guarda Nacional. A Guarda Nacional, que tinha prestígio, que tinha pessoas, era formada por senhores, por senhores que eu digo senhores de terra, latifundiários, aristocratas. E esses caras não estavam interessados em entrar nessa guerra. E a partir do momento que esses caras não estão interessados em entrar nessa guerra, você tem que mandar o exército. Cara, o exército era esvaziado, desorganizado, recebia muito pouca atenção do imperador. E isso faz com que, no começo, os paraguaios consigam impor diversas derrotas às forças brasileiras, forças da Tríplice Aliança. Só que os paraguaios tinham 400 mil habitantes. Enquanto se você somasse Brasil, Argentina e Uruguai, você ia bater casa dos milhões. Então, assim, no longo prazo, a guerra se tornava muito sustentável para o Paraguai. E, de fato, é isso que acontece. Os brasileiros eles conseguem se reorganizar. E, a partir ali da segunda... 65 é a primeira grande derrota do Paraguai. E, a partir daí, o Paraguai começa a sofrer derrotas consecutivas. Cabe falar aqui da importância dos voluntários da pátria. Não estou falando da Rua de Botafogo. Sim, a Rua de Botafogo é uma homenagem a eles. Só que eles vieram primeiro. O que são os voluntários da pátria? O poder imperial olhou para o exército e falou assim, cara, realmente não temos condições de lutar uma guerra com isso aqui que a gente tem.
e eles organizam os voluntários da pátria, que seriam, né, um grupo de pessoas que se voluntaria para ir lutar ao lado do Brasil na guerra. Só que de início, cara, isso não cola muito bem. As pessoas não querem ir lá para o Paraguai lutar uma guerra que nem é deles. E muitos senhores mandam escravos, muitos patrões mandam empregados. Ocorre um voluntarismo forçado de uma certa parcela das pessoas que vão. E essa estratégia de criar os voluntários da pátria meio que fracassa. A partir de 66, né, precisando de soldados, o que o poder imperial fala? Ó, qualquer negro escravizado, qualquer escravo que se voluntariar, ao voltar, estará liberto. Receberá a sua carta de alforria. Isso faz com que muitos e muitos escravos se alistem e vão lutar na guerra. Isso escancara, de fato, o preconceito existente, principalmente dentro das Forças Armadas, porque nas grandes vitórias os grandes chefes militares eram exaltados, enquanto nas derrotas a culpa era dos negros. O que acontece é que o Brasil, a Tríplice Aliança, né, não só o Brasil, consegue ganhar a guerra, derrotam os paraguaios. O Paraguai sofre muito, apesar do Brasil ter perdido 50 mil pessoas, o Brasil no final da guerra consegue se afirmar hegemonicamente, né? Porque eu falei que era o grande objetivo ao entrar nessa guerra, se afirmar como potência regional. A Argentina consegue manter a sua união, etc. Consegue pegar os territórios que o Paraguai tinha tomado. O Paraguai, cara, fica destruído. Só pra você ter ideia, nas últimas batalhas, cara, os brasileiros massacraram crianças e idosos paraguaios, porque foi a população que sobrou para lutar, e os paraguaios tinham exércitos de idosos e crianças, uma coisa muito triste, sabe? E os paraguaios eles ficam completamente destruídos após a guerra, principalmente pelo fato de que morreram cerca de 200 mil pessoas. Eu tinha falado lá que a população paraguaia era de 400 mil, ou seja, morreu metade da sua população. E além de terem morrido 200 mil pessoas, cara, 90% dessas pessoas eram homens, ou seja, mais ou menos 180 mil homens que morreram. Lembra, eu estou falando aqui de 1800, sociedade machista, quem trabalha, quem vai para a rua produzir, quem trabalha nas fábricas é majoritariamente o homem. Sendo assim, a população econômica paraguaia, né, a principal mão de obra paraguaia morreu na guerra. Isso vai gerar diversas crises para o governo paraguaio. E aí, como eu falei, no Brasil, para o Império Brasileiro, apesar de ser um momento de afirmação hegemônica na região, né, na América, é um momento de declínio. Por quê? Porque a partir daqui, o papel de diversos atores começa a ser questionado, o papel desses atores na sociedade. Estou falando principalmente do exército e dos negros. E a partir de 1870 também, surge no Brasil o fenômeno do republicanismo. Em 1870 é publicado no Rio de Janeiro o Manifesto Republicano. Em 1873 é formado em São Paulo o PRP, Partido Republicano Paulista, que é uma das principais forças políticas do final do Império, da República Oligárquica, vai até lá, era Vargas. Esses caras têm muita força política no Brasil. E eles eram republicanos e federalistas, baseado naquele modelo dos Estados Unidos de cada província ter mais autoridade, né? Cada estado ter mais autonomia sobre as próprias questões, frente ao poder central, claro. Só que aqui eu tenho que fazer um OBS. Muitas vezes as pessoas põem os republicanos e abolicionistas lado a lado. Nem tanto. Esses republicanos, tanto do PRP quanto os que fazem o Manifesto Republicano do Rio, eles não manifestavam como um todo, né, como geral, como movimento, como união, eles não manifestavam um sentimento abolicionista, eles não achavam que tinha que ter escravidão, eles geralmente não tocavam nesses pontos. Enquanto muitos dos grandes abolicionistas, Joaquim Nabuco, André Rebouças, eles eram monarquistas. Esses dois que eu falei, por exemplo, o André Rebouças se exila junto com a família real, e o Joaquim Nabuco, eu acho que ele se autoexila com o fim da monarquia. E aí, feito essa OBS aqui, eu vou começar a falar das questões, né, que levam ao questionamento do poder e ao fim do Segundo Reinado. As duas questões que se relacionam com a guerra são a questão militar e a questão abolicionista. Eu vou falar delas daqui a pouco, porque antes eu quero falar de uma questão que não necessariamente se relaciona com a guerra.
Não necessariamente, né? Não se relaciona com a guerra, que é a questão religiosa. Então, o que é a questão religiosa? Cara, pela Constituição de 1824, o catolicismo era a religião do Estado brasileiro. Existia esse atrelamento de Estado e Igreja. Só que, por tradições que vieram lá propriamente da monarquia portuguesa, aqui o Estado ele era atrelado à Igreja e o imperador ele tinha duas prerrogativas. A prerrogativa do padroado e a prerrogativa do beneplácito. O padroado queria dizer o quê? O imperador ele podia indicar pessoas para cargos eclesiásticos. E, propriamente, pessoas que ocupavam esses cargos eclesiásticos, eles eram tratados como funcionários do Estado e recebiam via Estado, não via Igreja. Outro direito, o direito do beneplácito, era um direito que era o seguinte: o Papa, né, ele faz diversas bulas e ele espalha essas bulas para o mundo, né, onde tem sés católicas. O imperador brasileiro tinha poder, dentro do território brasileiro, de falar: eu acato ou não essa bula. E aí tu pode pensar, cara, mas por que a igreja se submeteria a esse poder por parte do imperador? Lembra que lá na Europa o poder da igreja estava sendo muito questionado, o poder da igreja perante a sociedade, o poder da igreja aliada ao governo já estava sendo questionado. Bom, se aliar a isso aqui no Brasil fazia com que eles tivessem ainda uma certa legitimidade, porque eles eram a religião oficial do governo. E isso, para o imperador, era muito bom, porque dava todo um ar de sacralidade, aquele negócio de direito divino, para o rei. Então era ótimo para o Dom Pedro ter esse ar de sacralidade, porque ele ficaria legitimado com os católicos. Só que o que acontece? Na década de 70 ali, e aí lembra da aula de unificações tardias que eu não vou para vocês lá sobre a Itália, que rolou a questão romana, Roma pertencia ao Papa, expulsam o Papa de Roma, tomam Roma, e aí o Papa faz duas bulas ali na década de 70, 1870, que é a bula Conta Cura e a bula Sílabus. Não vou tocar nos pontos de cada uma especificamente, só que sobre o que elas versavam. Elas criticavam um pouco todo aquele viés liberal de liberdade, todo aquele viés que era muito das próprias unificações italianas. E o que essa bula queria? Queria reafirmar o papel da igreja, né, como principal agente na sociedade, agente ordenador, etc. E eles queriam criticar a maçonaria. Eles queriam rechaçar a maçonaria de dentro da igreja. O que isso quer dizer? E por quê? Porque a maçonaria, os maçons, são uma sociedade secreta e o antro dos ideais liberais da unificação italiana sai de dentro de reuniões maçônicas. Isso faz com que o Papa não queira mais que a maçonaria esteja atrelada à igreja. E ele condena a maçonaria. Só que o que acontece? Muitos integrantes do governo, da elite brasileira, eram ligados aos maçons, eram maçons. E principalmente, muitos dos próprios clérigos brasileiros, porque como Dom Pedro indicava eles pelo padroado, eram maçons. Sendo assim, Dom Pedro olha e fala, cara, essa bula vai meio que acabar vai me gerar problemas aqui com as elites brasileiras. O que ele faz? Ele, usando do direito do beneplácito, ele desaprova as duas bulas. Só que você vai ter dois clérigos, o Frei Maria Gonçalves e o Bispo Antônio Macedo, que eles resolvem respeitar a bula papal. O que isso quer dizer? O Papa, que é a autoridade máxima da igreja, fez uma bula, eu escolhi respeitá-la. E aí eles começam a tirar maçons da igreja, os clérigos maçons, eles são, eu esqueci o nome que falam na igreja, acho que é escorraçado, não sei, eles são tipo exonerados da igreja, e isso deixa o Dom Pedro II pé da vida, porque eles desrespeitaram uma ordem real. Sendo assim, o Dom Pedro faz o seguinte, prende esses caras, ele manda prender, eles são condenados a 4 anos de trabalhos forçados. Só que, cara, pensa no seguinte, a igreja, ela tem uma comunicação direta com o povo. Até hoje isso acontece. O líder religioso, principalmente naquela época, ele tinha muito mais diálogo, ele tinha muito mais prestígio
com o geral do povo, né, o povão, do que o imperador. Isso gera uma comoção enorme em torno dessas duas figuras, desses dois clérigos, e isso meio que dessacraliza a imagem de Dom Pedro, aquela imagem que era sacralizada pela própria posição dele na igreja. Ele começa a ser dessacralizado, porque olha o que ele fez. Ele desrespeitou uma ordem do Papa, que é a principal autoridade da igreja no mundo, e baseado nesse desrespeito, ele mandou prender dois clérigos e condenou eles a trabalhos forçados. Essa questão dá maior problemão, com o Vaticano, inclusive. Ela é resolvida, inclusive, os dois clérigos eles são perdoados, eles voltam para seus cargos, só que isso expõe, né, isso revela duas fraturas do Dom Pedro, da relação do Dom Pedro e do Império, no geral, com a Igreja. Primeiro, o Dom Pedro ele perde esse ar de sacralidade que ele tinha, principalmente para a população. E segundo, ele se mostra inábil, né, inadepto, para negociar com aqueles católicos, né, aquelas autoridades católicas mais fervorosas, com aquelas autoridades católicas mais conservadoras. E o conservadorismo dessas autoridades ele vai ficar pior, né, ou vai ficar mais forte a partir desse episódio. Então Dom Pedro começa a ficar ali em maus lençóis. E apesar da situação ter sido resolvida, querendo ou não, esses problemas passam a ficar expostos. Enfim, falei da questão religiosa, vou falar o seguinte, questão militar. O que é a questão militar? É simples. Assim. Os militares, antes da guerra, como eu falei para vocês, era uma corporação esvaziada, desorganizada. Depois da guerra, cara, eles têm privilégio. Eles ganharam a guerra, eles lutaram pela nação. E aí eles começam a questionar o seguinte, qual é o papel do soldado na sociedade brasileira? Eles começam a reivindicar ter um papel mais importante dentro da sociedade. Começa a se criar a ideia do soldado cidadão. Só que ao mesmo tempo que eles começam a fazer essas reivindicações, tem uma lei que diz o seguinte: soldados, né, pessoas das forças do exército, não podem exalar, né, falar sobre, ter opiniões públicas, não podem expor suas opiniões. E isso faz com que muitos deles se sintam reprimidos, principalmente a partir do fato de que o seguinte, a galera da Guarda Nacional, né, os aristocratas, os senhores de terras, os latifundiários, esses caras, eles mesmo sendo considerados traidores da pátria, por não ter ido lutar na guerra, eles continuam tendo poder político. Isso faz com que os militares se sintam muito desprestigiados. Isso faz com que eles comecem a questionar o poder do imperador. Num episódio na década de 70, dois soldados são presos a mando do imperador por conta de emitir opiniões políticas, questionar o poder do império, etc. E quem resolve essa questão em si é o Deodoro da Fonseca, Marechal Deodoro da Fonseca, que vai ser o primeiro presidente do Brasil republicano, a gente vai falar dele mais pra frente. E, nesse momento, a própria lei que fala que eles não podem emitir opiniões políticas é extinta. Me cabe falar aqui também que os militares, né, eles eram muito influenciados pelo positivismo de Augusto Comte, que foi trazido aos militares por Benjamin Constant. O positivismo é uma corrente filosófica, né? Aí tentando explicar coisas de filosofia. Aí eu odeio filosofia. Que crê que a humanidade está sempre indo em direção ao progresso. A humanidade caminha em direção ao progresso. Sendo assim, nós temos que caminhar em direção ao progresso. E esse caminho em direção ao progresso ele é baseado na ordem. Ordem no sentido assim, de hierarquia, divisão e etc. Coisas bem caras às instituições militares até hoje, inclusive. Os militares eles eram republicanos e eles eram abolicionistas por causa de toda a questão da Guerra do Paraguai e de toda a questão do papel do negro na vitória do Brasil na Guerra do Paraguai. E aí, falei da questão militar, vou falar da questão abolicionista. Logo vou adiantar, não vou dar conta de tudo que eu quero falar, que eu gostaria de falar, mas eu e Ana estamos planejando a um longo prazo ter vários vídeos mais curtinhos falando especificamente sobre algumas questões e vamos tentar falar sobre toda a questão da abolição da escravidão no Brasil, mais a fundo, coisa que a gente não fez ao longo dessas aulas. A questão abolicionista
Da mesma forma que a questão militar é a seguinte: os militares eles começam, a partir da guerra, a questionar o seu papel na sociedade. Os negros, a partir da guerra, começam a questionar o seu papel na sociedade. Principalmente aqueles negros que vão lutar a guerra, ganham, chegam aqui e estão libertos. Eles agora são negros livres, né? Eles receberam sua alforria. Eles começam a ver como funciona a sociedade, eles começam a ver qual é a importância do negro. Eles começam a questionar qual é a importância, qual é o papel do negro na sociedade brasileira. E isso faz com que surja nas cidades um movimento que é chamado movimento abolicionista, que é um movimento intelectual de elite, de pessoas que clamam pela abolição da escravidão. Ao mesmo tempo que isso acontece, os negros também começam a questionar a escravidão nos campos. Os negros têm diversas formas de resistência escrava, os negros têm diversas formas de resistir a esse poder. Eles organizam revoltas, eles se organizam contra os senhores, de tomar poder de propriedade de senhores, de matar senhores. Nas cidades, né, existe a escravidão nas cidades também. Alguns negros eles usam do artifício, né, da lei, que não existia pena de morte no Brasil, só que existia a prisão perpétua. Então, várias vezes um negro escravizado ia lá, matava uma pessoa, como forma de resistência à escravidão. Por quê? Ele seria condenado à prisão perpétua e aí ele estaria livre da escravidão, certo ponto, porque ele ficaria preso. Vou falar um pouco dessa questão mais a fundo, estou só dando para vocês um panorama, porque a historiografia por muito tempo consagrou o movimento abolicionista, né, como o grande ás da abolição da escravidão, só que os negros eles lutaram pela abolição. A abolição não foi um presente. A abolição ela foi um sinônimo de luta. E a abolição em si, em 88, eu vou falar para vocês um pouco mais para frente, mas ela só serve para tirar o fardo da escravidão das costas do homem branco. Porque o negro fica abandonado. Então, assim, não foi um presente, é isso que eu quero dizer. Mas eu vou voltar um pouquinho agora, feita essa crítica, essa diligência. A escravidão, o tráfico de escravos, o tráfico atlântico já tinha sido abolido lá em 1850. Isso faz com que haja um fluxo muito grande, né? Começa a ocorrer o tráfico interno de escravos das regiões norte e nordeste para a região sudeste, principalmente para alimentar o açúcar. O açúcar, o café. Açúcar já passou. O café. E isso faz em si com que o Nordeste, que foi uma região que outrora foi grande, decaia ainda mais, principalmente pelo fato de que a principal mão de obra que eles tinham, eles não têm mais. Só que ter escravos não era só ter mão de obra. Ter escravos era ter prestígio. E o prestígio dos senhores lá no Norte e Nordeste, dos grandes latifundiários, começa a ser questionado. E a partir desse questionamento do seu prestígio, eles começam a questionar a autoridade, o poder central, o poder real. Além disso, né, nas fazendas de café do Oeste Paulista, a Ana falou para vocês, que começa a haver uma transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado, trabalho livre. Isso faz com que, atrelado a isso, atrelado com todas as questões da Guerra do Paraguai, e ao movimento abolicionista, ao movimento pela abolição no interior da própria parte dos negros, a escravidão começa a ser questionada constantemente. E em 1871, portanto só um ano depois de ter acabado a Guerra do Paraguai, acontece a Lei do Ventre Livre. A Lei do Ventre Livre dizia o seguinte: a partir desta data, todos os nascidos, né, filhos de escravos, estarão livres, serão livres. Só que, livres, mas nem tanto, né? Eu estava montando essa aula, eu escrevi livres, botei entre aspas, mas nem tanto. Porque é o seguinte, os senhores, né, eles teriam a obrigação de cuidar dessa criança até os 8 anos, e aí aos 8 anos eles podiam entregar essa criança ao Estado, sobre pagamento de indenização, ou ele podia escolher aproveitar, desfrutar dos trabalhos dessa criança até ela fazer 21 anos, e aí ela seria livre, né, seria alforreada, ele já era livre, na verdade, ela seria libertada sem ter que pagar a indenização. Isso em si, vocês podem ver que assim, não foi uma lei muito ampla. Não foi, realmente não teve uma aplicação tão grande. Muitos dos senhores óbvios que escolhiam ficar com essas pessoas até elas fazerem 21 anos. E
as que eram entregues ao Estado, o Estado meio que não sabia o que fazer com elas. E tinha toda a questão de ter que pagar a indenização aos senhores. Deu mó B.O. Mas qual é a grande importância dessa lei? É de fato mostrar que o poder daqueles senhores, o poder daquela aristocracia rural, ele estava sendo questionado a partir daqui. Eles já não tinham mais tanta força assim. Os debates continuam, as revoltas no campo, né, por parte dos escravos, dos negros, né, escravizados, continuam. Em 1885, portanto 14 anos depois, acontece a lei dos sexagenários, que também foi outra lei que, assim, pouca aplicação. Escravos com mais de 60 anos, a partir desta data, estão compulsoriamente libertos. Mas nem tanto, porque eles têm que pagar por essa alforria, por essa libertação, com 5 anos de trabalho. Cara, o cara que é escravo viveu até 60 anos, tu vai botar esse cara para trabalhar mais 5 anos. Qual é a grande aplicação dessa lei? Zero. Mas, novamente, é uma lei que mostra que a gente está no caminho do fim da escravidão e, novamente, questiona mais ainda o poder dos latifundiários. E, em 88, 13 de maio de 1888, ocorre a abolição da escravidão. Como eu disse, não foi um presente. Eu tentei esconder um dado de vocês, que era o seguinte. No ato da abolição, do 13 de maio, 5% da população brasileira era escrava. 80 anos antes, né, em 1808, quando chega Dom João aqui, mais de 60% da população brasileira era população escrava. Você pode pensar, mas aí chegou Dom João, a colônia passou de ter só aquele papel de produzir, pessoas vieram morar aqui, centros foram explorados, cresceram, etc. Cara, não importa. O que importa dizer aqui, o que cabe dizer aqui, é que a libertação dos escravos, ela é um ato que, primeiro, não foi um presente, como eu já disse, e segundo, ela não significou primeiro, o fim do preconceito, como eu já falei quando eu fui lá nos Estados Unidos, e principalmente não significou que o negro ele se encaixaria na sociedade, sabe? E aí, foi a frase que eu falei é uma frase da historiadora Emília Viotti, que é o seguinte: a abolição liberta o branco do fardo da escravidão e abandona o negro à própria sorte. Porque os brancos, né, a elite branca, carregava o fardo da escravidão pelo fato do seguinte: no mundo existiam poucos países que tinham escravidão, e nas Américas o Brasil era o único país que ainda tinha escravidão. Então era vergonhoso. Isso era vergonhoso para a elite branca. Então a abolição liberta esses brancos do fardo da escravidão e abandona os negros à própria sorte, porque a lei áurea ela abole a escravidão, só que não fala nada sobre o que o negro vai fazer agora na sociedade. O cara que ontem era escravo, tu acha que agora ele vai conseguir se incluir na sociedade? Tu acha que agora ele vai conseguir se incluir, viver em sociedade? Tu acha que aquela pessoa que mora, que sempre viu aquele negro como um ser inferior, como um ser que não era nem humano, vai passar a ver ele como um cidadão de um dia para o outro por causa de uma lei? Não. E em muitos locais a abolição da escravatura já tinha até acontecido. Em muitos locais não tinham mais nem escravos, senhores que libertavam seus escravos. Então, assim, a Lei Áurea libertou uma certa quantidade de negros. Libertou, sim, libertou uma certa quantidade de negros. Só que ela não tem que ser enxergada como talvez o principal ponto da abolição da escravidão. Porque você tem muitos outros fenômenos que já indicavam que a escravidão ia acabar em algum momento. E eles fizeram, e a princesa Isabel, né, assina, passa essa caneta, para isso não ocorrer de forma que piorasse mais a situação para o próprio império, porque ocorreria de uma forma ou outra. O que acontece é que a abolição da escravidão faz o império, né, o imperador, perder mais prestígio ainda. Por quê? Lembra que o café do Vale do Paraíba, aqui no Rio de Janeiro, que foi a primeira grande região produtora de café, ele entrou em declínio. E a mão de obra nessa região era mão de obra escrava ainda, diferente lá dos cafeicultores que paulistas, né, começaram a implantar trabalho livre. Sendo assim, cara, essa região aqui, ela dependia muito da mão de obra escrava, principalmente porque a produção deles estava declinando. Só que esse pessoal, eles eram ainda uma aristocracia. Eles eram os cafeicultores do Vale do Paraíba. Eles eram uma parte da elite política. Sendo assim, esses caras eles passam a ser considerados como os republicanos do 14 de maio. Por quê? A abolição aconteceu no dia 13,
No dia 14, esse pessoal passou para o outro lado, passou para o lado do republicanismo, porque aquilo ali tinha sido um golpe muito grande nas pretensões deles e nas próprias, enfim, posses deles. Enfim, essa foi a aula mais longa que eu dei aqui, tô até rouco. Espero que vocês tenham entendido todos esses fatores, e espero também que eu não tenha deixado passar nada. Óbvio, não dá para contemplar tudo que a gente quer falar aqui, mas eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham ficado até aqui. Queria pedir desculpa para qualquer barulho, porque a vizinhança aqui tá fazendo barulho hoje, né? Hoje é sábado, não vou nem questionar. Enfim, um abraço, um beijo, prazer aqui estar com vocês e até a próxima.